Bom, galera, sejam bem-vindos mais uma vez. Nessa aula a gente vai iniciar o assunto de classes, mas antes de adentrar no assunto de classes, realmente a gente vai ver uma estrutura mais básica, que é as estruturas, as structs. Então, a gente vai ver isso em meio a um problema. Então, o problema vai ser o seguinte: ele pede para a gente um programa que simule o cadastro de clientes para uma loja de eletrônicos, certo? Cadastre o nome, a idade, o CPF e o endereço do cliente, certo? Então, ele está pedindo aqui 4 informações do cliente. Então a gente poderia fazer assim, né? Com as coisas que a gente tem, a gente poderia utilizar string, nome, endereço e o CPF. Então a gente tem um string para armazenar o nome, um string para armazenar o endereço e o CPF. O CPF a gente poderia armazenar um inteiro, né? Mas pode ser que não caiba dentro de um inteiro o CPF. E às vezes as pessoas colocam os pontos e os traços, né? Então, para deixar bem geral aqui, a gente vai colocar em string. E a idade a gente pode colocar int mesmo, né? Idade. Tá, as nossas 4 informações. Certo. Então, como é que a gente faz para cadastrar o cliente? A gente vai utilizar cout, cin, cout, cin para cada variável dessa daqui, cada informação. E aí a gente cadastra o cliente, né? Mas, e se a gente fosse armazenar vários clientes? Já que o problema diz ali, programa que simula o cadastro de clientes. Então, aí ele quer que a gente armazene vários. Para um, isso aqui seria legal. Mas para vários, aí a coisa complica. Como é que a gente faria para armazenar vários clientes de uma vez, sendo que cada cliente tem 4 variáveis? A gente não pode jogar essas 4 variáveis em um único array, já que o array ele comporta, né, apenas variáveis do mesmo tipo. Então eu poderia fazer aqui string nome e jogar em um array. O endereço em outro array, o CPF em outro array e a idade também em outro array. E aí, se eu quisesse pegar os dados do primeiro cliente, eu ia nos 4 arrays e buscaria a posição 0, né? E aí eu teria todas as informações do primeiro cliente. Mas aí fica muito estranho, né? E as informações não estão fortemente conectadas entre si, não estão agrupadas de uma forma que signifique um cliente. E para resolver isso, a gente tem as nossas estruturas, as structs. Então, para resolver e melhorar isso aqui, vamos criar um struct. A declaração da struct é da seguinte forma: você escreve struct, né? Então isso aqui é uma declaração de struct. Depois você coloca o nome da struct. Eu vou colocar cliente. Poderia ser cliente ou pessoa, né? Mas para esse caso, né, ele diz cadastro de cliente. Vamos colocar cliente com C maiúsculo aqui. Vamos colocar aqui as chaves, são necessárias para a declaração da struct. E o ponto de vírgula também. Isso aqui é um diferencial. Até agora a gente não tinha nenhuma estrutura que precisasse colocar um ponto de vírgula logo após uma chave, né? Agora a gente precisa. E dentro dessas chaves a gente vai colocar as variáveis, os atributos de cliente. Quais são os atributos de cliente? Nome, endereço, CPF e idade, que a gente criou aqui. Então vamos colocar isso aqui. E tá aí os meus 4 atributos. Para uma melhor visualização, vamos colocar aqui isso aqui, uma declaração separada para cada variável. E tá aí. Poderia deixar daquela forma, mas eu gosto mais assim. Então, string, nome, endereço, CPF e idade. E tudo isso pertence a cliente. Certo. Quando você cria um struct, é como se você estivesse criando um novo tipo de dado. Então, ao invés de criar int, strings, agora eu estou criando um tipo de dado do cliente. Então, se eu quisesse armazenar os dados, né, na struct cliente, eu fazia dessa forma aqui. Eu pego o cliente, que é o meu tipo de dado, e em seguida eu coloco o nome da variável. Então, vou colocar aqui primeiro cliente. Veja que essa declaração ela é muito similar a isso aqui. Dessa forma aqui, eu estava armazenando uma variável do tipo inteiro. Se eu colocasse assim double, eu estava armazenando uma variável do tipo double. Dessa forma aqui, uma variável do tipo string. Mas agora a gente coloca o tipo que a gente criou, que é cliente. Então, quando eu pedir chamar em algum lugar primeiro cliente, eu vou estar fazendo referência a essas 4 variáveis de uma única vez. Certo? A mensagem inicial, vamos colocar aqui cadastro de clientes. Certo.
Para cadastrar os dados do cliente, é da mesma forma que a gente já viu, né? Então, vamos colocar aqui. A gente vai colocar nome... Eita, nome, pronto. Nome, aí embaixo a gente coloca o CIN. Como é que a gente faz para acessar? É somente um atributo de cliente, né? Uma única variável de cliente. Simples, a gente coloca o nome da variável que a gente criou aqui, ó. Primeiro cliente. Então, vou colocar aqui primeiro cliente. Em seguida, eu aperto ponto, né? Digito ponto. Veja que o dev já me deu algumas sugestões. Então, ele me deu nome, idade, endereço, CPF, que é justamente as variáveis que eu criei aqui dentro da struct. E o que eu quero aqui é o nome. E dessa forma, eu tenho acesso à variável nome que está dentro de cliente. E isso eu vou fazer... Opa, faltou um ponto e vírgula aqui. Isso eu vou fazer para os 4 atributos, para as 4 variáveis. Então, tá aí nome, endereço. Então, vamos colocar aqui idade, CPF e endereço. Então, o que eu tenho que alterar aqui é somente agora a última variável, né? Que eu estou fazendo referência aqui. A última palavra. Aqui eu estou me fazendo referência ao nome. Mas agora eu quero idade. Então é só digitar aqui idade da mesma forma que eu digitei aqui. Se eu digitar diferente, o compilador não vai entender que eu estou fazendo referência à idade, que é essa idade aqui. Então aqui é CPF e por fim endereço. Endereço nesse caso, né? Para imprimir, é bom a gente imprimir para a gente saber que os dados que estão sendo passados estão sendo armazenados. Então, eu posso fazer isso aqui. Cout e chamo, da mesma forma que eu utilizei, né, a mesma síntese para armazenar, eu utilizo para receber os dados. Então, primeiro cliente.nome para colocar os dados e primeiro cliente.nome para receber. Isso facilita, né? A gente não tem uma nova estrutura, uma estrutura diferente, uma síntese diferente para receber e para armazenar, é tudo igual. Então, ajuda a memorizar as coisas. Aqui eu vou colocar a idade. É bom colocar um headline para não ficar tudo na mesma linha, né? Ficar estranho. Aqui eu vou colocar headline também. E aqui o endereço, juntamente com o headline. Vamos colocar aqui um comentário não, uma mensagem para a gente separar, né, a parte de receber os dados da parte que mostra os dados. Então, vamos colocar aqui dados cadastrados. E aí um headline. Um headline aqui em cima para pular uma linha antes de mostrar e outro headline para pular depois de mostrar essa mensagem. Então vamos ver se isso aqui funciona, se não tem nenhum erro de síntese. E tá aí, abriu o console. Então aqui eu digito o nome, vou digitar Davi, aqui. Opa. Idade, vou colocar uma idade aqui. Vou colocar minha idade, 19, pronto. CPF eu não vou colocar, né? Vamos colocar aqui um número bem estranho. Mais um número que pareça com CPF. Então vamos colocar aqui pontos. Aí tem outro aqui e por fim um traço. E o endereço, rua projetada 226. Rua fictícia. E tá aí. Dados cadastrados. E aí vem meu nome, idade, da mesma forma que eu digitei lá, CPF, e o endereço ficou somente rua. E aí a gente tem um problema, né? Eu digitei rua projetal, não foi nem projetada, 226. E aqui só veio rua. Por que isso? Vamos ver a parte do endereço aqui. O CIN, né? Essa forma aqui de receber os dados do teclado, o CIN recebe entradas até o próximo espaço, ou até o próximo caractere de quebra de linha, ou nova linha, né? New line. Então, quando a gente digita rua, a gente coloca um espaço para digitar o resto, né? E é ali que o programa para de ler. Então, isso é um problema. Mas, o que a gente pode fazer aqui
é utilizar outra estrutura para pegar dados que não pare de ler quando a gente digita espaços. Só pare de ler quando digita um Enter, por exemplo. E essa estrutura a gente tem, e o nome dela é getLine. Então a gente vai utilizar o getLine aqui. GetLine. E é dessa forma aqui. GetLine é uma função com dois parâmetros. O primeiro parâmetro é um objeto stream. É um objeto da onde você vai receber os dados. Então, da onde vai vir os dados, vai vir do CIN que está conectado ao teclado. Aqui poderia ser o nome de um arquivo, por exemplo. Um objeto associado a um arquivo, na verdade. Então, você pegaria os dados do arquivo. Nesse caso, a gente vai pegar do teclado e o CIN é o suficiente aqui para a gente. O próximo parâmetro é o destino, né? O local de destino dos dados. Então, se a gente quer colocar em primeiro cliente.endereço, a gente escreve aí no segundo parâmetro. E dessa forma, a gente consegue obter uma string com os espaços. O getLine só termina de ler quando a gente digita Enter, né? O caractere de Enter. Certo? Então, para a gente utilizar bastante isso aqui, vamos fazer dos outros casos, né? Para CPF e nome. CPF nem precisaria, né? Porque CPF a gente não coloca espaços, mas vamos colocar aqui para a gente treinar o uso. Então, getLine, da mesma forma. As informações vai vir de CIN, então vou deixar CIN também. Só mudo primeiro cliente.cpf. Aqui idade eu não vou utilizar, porque a gente utiliza getLine só para idade. Ou, para idade não, para strings. Então, como idade é um int, a gente não vai usar aqui. Nome, a gente precisa usar, porque às vezes a gente coloca o nome, o primeiro nome, o segundo nome, o terceiro, né? Então, vamos colocar aqui, ao invés do CIN, getLine. Então, a gente coloca aqui os parênteses, tirar esse espaço aqui, e tá aí a nossa nova forma de receber os dados. Vamos testar? Então, se eu digitar nome, vou colocar outro nome aqui, João, idade 25. Aí veja que a gente obteve outro problema. Eu digitei nome e funcionou ok, né? Funcionou normal, idade também. Só que, o que aconteceu? Ele escreveu CPF aqui, então era para digitar CPF, né? Só que depois ele escreveu endereço. Então, o que aconteceu aqui? Ele pulou, né? Ele escreveu aqui CPF, pulou a parte que eu deveria receber os dados e foi para o cout, né? Que escreve endereço. Por isso que fez isso aqui. De forma que, quando eu digitar rua tal, eu vou ter armazenado João, vou ter também armazenado 25, CPF não vou ter armazenado nada porque ele pulou. E endereço, vou ter rua tal. Então a gente resolveu um problema e obteve outro, coisa legal, né? Mas a gente tem como resolver esse problema também. Para resolver esse problema, a gente precisa primeiro entender o que aconteceu aqui. Então, como os dados são repassados para a nossa variável? Primeiro você tem o local de recepção, né, da onde vai vir os dados, que é o teclado. No meio, né, entre o local onde saem os dados, depois desse local a gente tem o buffer de entrada. E depois, e por fim, né, a gente tem o local de destino, que é a nossa variável. Então, quando a gente pegou aqui, né, o nome, o getLine aqui, o CIN mesmo, né, quando a gente pegou idade, o que é que CIN faz? CIN ignora espaços e o caractere de Enter, né? Então ele fez o seguinte, ele pegou a idade mais o caractere de Enter, que foi o que eu apertei aqui, para a gente passar para a próxima digitação, né? Para digitar o CPF. Então ele armazenou 25 mais o caractere de Enter. Jogou isso no buffer. Aí do buffer o CIN fez o quê? Né? O programa aqui fez o que para a gente? Ele pegou somente a idade, então ele pegou 18, tirou dali e jogou para a variável idade. Mas deixou o enter lá armazenado no buffer. Tá? De modo que, quando eu chamei o getLine, o getLine viu que tinha um enter ali armazenado. Então, o que é que ele entende quando ele vê um enter? Significa que é para eu terminar de receber as entradas. Então, quando ele viu o enter, ele disse, não, aqui eu não vou receber mais entradas, então vou passar para o próximo estrutura de controle, né? O próximo comando. E foi isso que aconteceu. Ele viu o enter, não deixou a gente digitar o CPF. E foi para o endereço. Então, como é que a gente faz?
para apagar esse enter, que é o problema de tudo aqui, é esse enter que ficou armazenado no buffer. A gente pode apagar ou pode simplesmente ignorar. E para ignorar, o que é que a gente faz? Depois que a gente armazena o enter no buffer, que foi aqui, né, no CIN, o que é que a gente faz? A gente coloca CIN.ignore. Ignore, ele recebe alguns parâmetros, mas quando ele não recebe nenhum parâmetro, ele ignora automaticamente o caractere de nova linha. Né? Então, o que vai acontecer aqui é que CIN vai jogar a idade mais o caractere de enter aqui. Então, ele vai pegar só a idade e vai deixar o enter lá no buffer. E esse comando aqui ele vai me dizer para ignorar. Ele vai dizer para o programa para ignorar aquele enter. Ignorando aquele enter, o getLine ele vai perceber que não tem nada, não tem nenhum enter ali e vai deixar a gente digitar o CPF, né? Então vamos ver isso aqui. Se dá certo. Vamos colocar Lucas Matos, idade 30. Olha, veja que eu consegui digitar o CPF. Então vou colocar um CPF aqui. Opa, digitar uma vírgula, né? E vamos colocar aqui. Endereço, rua João Joaquim. Dessa forma, eu consigo armazenar todos os dados que eu queria. Então, Lucas Matos, 30, o CPF e a rua. Tudo certinho aqui. É isso, a questão do SIGNORE você utiliza quando você recebe números com CIN e em seguida você tem que pegar alguma string com getLine. Outra forma de resolver isso aqui seria a gente apagar aqui e jogar a idade lá para o final. A idade lá para o final e aí resolveria. A gente não precisaria do SIGNORE. Então, vou testar aqui de novo. Matheus Souza Souze. Um CPF aqui bem estranho. Endereço, rua projetada 21 e idade 18. Então, veja que deu certo também. O problema mesmo é quando você tem um CIN e logo em seguida você lê strings com getLine. Então a gente tem essas duas formas aí de resolver. Se você tiver a opção de inverter, né, a forma de ler os dados, você pode. Se não, utilize o CIN ignore. Certo? Então, para terminar isso aqui, né, a gente tinha que cadastrar vários clientes. Então, vamos cadastrar pelo menos dois, né? Vamos armazenar um array aqui. Vou armazenar os clientes em um array. Então, ao invés disso aqui, vamos colocar clientes. Um array de clientes. Da mesma forma que a gente cria um array inteiro, tá? E a gente coloca o tipo, o nome do array e a quantidade. Vou armazenar dois só. Que a gente tem que digitar muita coisa, né? Então, mas poderia ser vários aqui. Então, dois. Suficiente pra gente. Certo, então temos clientes. Para armazenar vários clientes, como é que a gente faz? Posso fazer assim. A gente pode receber aqui na main mesmo, né? Então vamos fazer assim, vamos criar um for. Preciso só de um espaço. Vamos colocar um for int igual a 0 e for menor que 2, que é a quantidade de clientes que a gente vai cadastrar. E mais, né? Aqui dentro do for a gente vai colocar tudo isso aqui. Então, nome, idade, CPF, endereço, tudo aqui. Então, eu vou poder armazenar dois clientes agora. E o que é que eu vou ter que mudar aqui? Veja que, primeiro, o cliente não existe mais, agora que a gente tem é clientes. Só que clientes é um array. Eu não posso simplesmente fazer clientes.nome. O que eu tenho que fazer é fazer referência a um cliente separado, né? Pegar esse cliente separado, e aí sim, desse cliente separado eu vou pegar o nome. Porque em clientes eu estou me referenciando ao conjunto, né? Aos clientes, a lista de clientes. Mas quando eu pego colchetes, coloco i, aí sim eu estou fazendo referência a um único cliente. E desse cliente, aí sim eu posso pegar o nome. Da mesma forma vai ser aqui. Vou até copiar isso aqui, né? Então posso substituir isso aqui por isso. Aqui também. E por fim aqui.
Aqui vamos criar uma função, para a gente trabalhar as funções. Vamos criar uma função aqui, print clientes. Não, vamos criar print cliente. Aqui ele vai fazer o print de um único cliente. Então, ele vai receber um cliente, né? A gente pode passar structs por parâmetro para funções. E diferente dos arrays, elas são passadas por valor. Então, se você tiver uma struct muito grande, é melhor você utilizar a passagem por referência para diminuir o tempo de processamento. Como a gente tem 4 só, né? Então, vamos deixar aqui cliente assim mesmo, passando por valor. E para imprimir, a gente já tem um código de impressão aqui, né? É isso aqui. Só a gente jogar aqui. Não precisamos aqui desses dados cadastrados. Vou colocar aqui tudo junto mesmo. Se é tudo junto, a gente pode tirar esse cout, já que a gente está fazendo chamado, né, o objeto várias vezes. E quando a gente utiliza o operador de inserção, a gente está concatenando, que é mais fácil de fazer do que chamar várias vezes as funções. O que eu tenho que mudar aqui é os pontos e vírgulas, só para esse último aqui. Outra coisa que eu tenho que mudar é que o nome da variável que eu tenho acesso é cliente, não primeiro cliente. Então eu tenho que trocar aqui essa primeira palavra para cliente. Então, tenho aí o meu método, né, ou o meu método que imprime, né, um único cliente. E eu vou fazer outro para imprimir vários clientes de uma vez. Print clientes. E aí, print clientes, ele não vai poder receber somente um cliente, né, já que ele vai armazenar vários. Então, eu vou colocar aqui para ele receber clientes, uma rede de clientes. Ele vai ter que receber a quantidade, né, itd clientes. E para imprimir, eu vou utilizar um for. Então, vamos colocar aqui for int i igual a 0 e for menor do que quantidade de clientes, a gente faz e mais mais. E em seguida, veja que a gente já fez uma função que imprime quando você recebe um único cliente. Então é só a gente chamar aqui várias vezes. Né? Se a gente quer imprimir vários clientes, a gente chama a função que imprime um único cliente várias vezes. Então, print cliente e repassa o cliente, né, do array. Então é só chamar aqui clientes, coloco o x e passo o meu cliente. E tá aí. Veja que eu fiz a divisão. É até legal quando você divide ao máximo aqui as funções, né? Veja que uma função imprime um e essa função imprime vários. Então eu fiz uma divisão aqui para diminuir, né, as atividades, restringir atividades para cada função. O que está faltando aqui é a gente colocar lá embaixo, porque agora a gente utiliza protótipos de funções, né? Eu gosto de fazer assim, para agilizar. Coloco aqui embaixo, depois copio aqui esse, coloco aqui embaixo também, e por fim coloco lá em cima. E tá aí no protótipo. Não precisa alterar nada, né? Vamos testar isso aqui, mas antes a gente precisa chamar as funções que imprime, né? Então vamos repassar aqui. Qual função a gente tem que chamar? Print cliente ou print clientes? Print clientes, né? A gente tem um array aqui. Então vamos chamar print clientes. Então veja que eu tenho que passar dois parâmetros, então vou passar aqui clientes, que é o nome do array que está aqui. Então, clientes. E a quantidade de clientes que eu vou fazer o print, né? 2. Então, vamos testar isso aqui. Acho que dá para entender se a gente não colocar nenhuma mensagem ali, né? Então vamos colocar aqui nome Mariana Silva, idade 36, CPF isso aqui, endereço rua Dom Pedro 34. A gente não colocou um espaço, né? Por isso que ele pediu outro nome aqui, mas dá para entender. Então vamos colocar aqui Roberto Martins
idade 24, CPF, endereço Rua Silva Pereira. E tá aí. Para não confundir, eu vou ajudar vocês aqui. Ele digitou a partir daqui, né? Era para ter uma separação aqui, né? Para ficar mais legal, mas veja. Tem o nome, Mariana Silva, 36, CPF e a rua. Até aqui as informações de Maria. Depois eu tenho as informações de Roberto, né? Então, Roberto, nome, idade 24, CPF, isso aqui. E endereço Rua Silva Pereira, tudo certinho aqui. Só faltou a gente dar uma quebra de linha, mas tá legal. Então veja que fica muito mais fácil a gente criar novos tipos de dados e agrupar os tipos primitivos nesses novos tipos para representar melhor o que a gente o melhor. Então veja que a gente consegue trabalhar com structs para melhorar a forma do nosso programa. Ele representa muito melhor o cadastro de clientes com struct do que com variáveis separadas, né? Isso facilita muito na hora de a gente fazer o cadastro de vários clientes. Então a aula de hoje termina por aqui. Na próxima aula a gente já vai começar classes e vejo vocês na próxima aula.